A dificuldade bateu na minha porta. Ela achou que iria me encontrar caído, mas eu tenho um Deus tão maravilhoso. Desde o ventre da minha mãe eu fui um escolhido. Venha o que vier, mais fortes são os poderes de Jesus. Quem como Deus, ninguém. Eu estou nas mãos do meu Senhor. Os planos de Deus são... Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que se faz presente em nossos encontros todos os dias. Bem, ontem eu postei no Facebook, né, o resultado do meu carro. Essa história do carro é complicada, né? A gente foi para Cambi buscar a minha filha mais velha, e eu cheio de alegria fui buscá-la, e voltando de lá 9 da noite, infelizmente, próximo à passagem de trens, né, túnel de trens aqui, de Paracambi, voltando de Paracambi, eu passei num belo de um buraco na estrada e meu carro arrebentou 2 amortecedores, estourou 2 pneus, amassou por baixo, uma desgraça só, né? Mas a gente louva a Deus porque ninguém se machucou. Eu não meti o pé no freio, no susto, graças a Deus. O carro bateu, continuei seguindo, parei na frente. E louvo a Deus também pela uma senhora, né? Não lembro o nome agora, Deus me perdoe por isso. E eu agradeci a ela, me cedeu para me ligar para o seguro, para poder me localizar. Agradeço também o meu amigo Diogo Pneus, o meu amigo Diogo Pneus aqui de Japeri, que já pediu pro filho dele, estava no compromisso, ir lá buscar minhas filhas e levar em casa. Resumindo, né, a gente não tem como não agradecer essas pessoas. E tá tudo bem, não houve nenhum tipo de ferimento, não houve nenhum tipo de problema comigo, né, graças a Deus. E a gente não vai ficar aqui chorando, não acontece. Se eu tivesse ficado em casa, podia ter caído no meu pé uma pedra e machucado. Não houve nenhum tipo de ferimento, acontece. Então a gente não vai ficar se lamentando, mas é aquilo, né? Um prejuízo, um valor um tanto assim acima do nosso orçamento, mas fazer o quê, né? Trocar amortecedor, desamassar, né? Ver questão de direção, essas coisas todas que nós estamos já providenciando no conserto. Então as pessoas estão perguntando, viram as fotos lá no Facebook e também no meu status no WhatsApp. Tá tudo bem, graças a Deus, né? O prejuízo financeiro a gente recupera, não tem problema nenhum. Alguém me sacaneou ontem também, porque eu não comentei a vitória do Flamengo, né? Ninguém não comentou a vitória? Não vou comentar. Eu não sou flamenguista. Nem vi o jogo, nem vocês fazem quando o Flamengo perde. Nem vi o jogo, né? É engraçado, o flamenguista só vê o jogo quando o Flamengo vence. Quando ele perde, a gente pergunta, ninguém viu. E ainda, olhando para a realidade e pensando na nossa história de vida, a gente tem aí Belfor Roxo, a cidade de Belfor Roxo, o prefeito Vaguinho, que perdeu a eleição, desde setembro que ele não paga o salário dos seus servidores. E aí temos um problema sério. Já trabalhei em prefeitura no ano 2000, quando eu era funcionário da Prefeitura Municipal de Japeri, e eu saí de lá com 2 meses de salário, até hoje não recebi. Deixa pra lá. Então é muito comum no final de governo os caloteiros que estão derrotados não pagarem o salário. Então todo o apoio aos servidores públicos de Belfor Roxo, aos cidadãos que estão lá brigando pelo seu direito de receber o seu salário por trabalharam. Isso é uma canalice desse governo chamado Vaguinho que está saindo. Isso é uma vergonha. E a gente vai olhar hoje para o Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Estamos aí ouvindo o William Sanfona, lá do Nordeste brasileiro. Nada é impossível para Deus. A dificuldade bateu na minha porta. Ela achou que iria me encontrar caído, mas eu tenho um Deus tão maravilhoso. Desde o ventre da minha mãe eu fui um escolhido. Venha o que vier. E nós vamos lembrando que o evangelho de hoje é o evangelho onde nós temos 10 leprosos. Primeiro, os leprosos não têm nome.
e não tendo nome, a gente pode colocar o nosso nome nesse leproso. É o exercício de Padre Léo. Colocar o nosso nome no leproso, né? Qual deles seria eu? Primeiro, a gente tem que entender o contexto histórico. Eram 10 leprosos. E dos 10 leprosos, apenas um voltou. A gente sempre elogia esse que voltou. Ah, esse voltou para agradecer Jesus. Mas olhemos bem. Dos 10 leprosos, o autor sagrado aqui, o evangelista Lucas, ele dá ênfase que aquele que voltou era samaritano. Ou seja, não seguia a religião judaica. Jesus, ao mandá-los ir ao templo, e aí o autor sagrado fala que eles perceberam que estavam curados e um resolveu voltar no meio para agradecer a Jesus. Esse que voltou, desculpa, eu vou usar o termo aqui, vocês não se ofendam, esse que voltou é um desobediente. Porque se mandou ir até o templo, ele devia ter ido até o templo e depois voltava. Mas não, ele resolveu voltar porque ele sabia, aí vem o contexto, ele sabia que ele não poderia ser recebido no templo. Então o autor sagrado, quando narra essa história, se a gente ler de maneira puritana, maneira infantil, maneira sem analisar os fatos, né? Vamos lá, 10 leprosos, beleza, só um voltou o único que não poderia entrar no templo, porque ele não era judeu, ele não era cristão, vamos dizer assim, ele não estava ligado, ele não era cristão, é ótimo, ele não estava ligado a uma religião do templo. Nós sabemos que os samaritanos faziam a sua adoração e seu culto no Monte Garizim. Nós sabemos que os samaritanos, eles eram vistos como pessoa de segunda categoria pelos judeus. Então ele no templo, ele ia perder tempo. Ele ia ao templo, ia perder muito tempo. Então ele resolveu voltar para Jesus e agradecer. Nós damos ênfase a isso. Mas esses 9 que foram até o templo, pelo menos saíram para ir no templo, não estão errados. Legalmente não estão errados. A gente, quando vai entender a vontade de Deus, e aí eu lembro que quando a gente fala da vontade de Deus, Deus o tempo todo nos agracia com a sua graça. O tempo todo nós temos que reconhecer em nossas histórias como Deus nos livra. No caso de um carro que passa num buraco, estoura pneu, arrebenta amortecedor, amassa um bocado de coisa, mas ninguém se machucou. Louvado seja Deus por isso. Ou quando temos alguma enfermidade, às vezes vem aquela gripe forte, ou mesmo uma febre, uma dor de cabeça, e a gente toma o remédio alivia. Obrigado, Deus. Nós sermos também legalistas. Nada impediria desses homens que foram até o templo também voltar até Jesus e agradecer. A gente, quando entra nesse contexto de agradecer, não é agradecer apenas por agradecer, é agradecer de gratidão. Não é apenas um rito religioso. Eu prometo que se eu ficar rico, eu vou em Aparecida do Norte de joelho. Se eu ficar rico, eu tô lascado, né? Não dá, gente. Então eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, é um ato de ação de graças. É um ato de ação de graça. Você reconhecer que Deus lhe deu essa condição. Seja um bom emprego, seja uma esposa, uma família estabilizada, um marido que lhe trata com carinho, uma família estabilizada, uma vida onde você superou um vício. Nós somos viciados em algumas coisas, todo mundo tem algum vício. Então, ação de graças não é uma ação de graça ritualista, mas sim uma ação de graça espontânea, exemplo desse leproso. Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser agradecidos a Deus por tudo que temos. E continuemos nossas orações pelo meu bispo querido, amado, Dom Luciano Bergamin. E obrigado, Deus. Eu sou Daniel Nonato. Deus, nada é impossível para Deus. Eu estou nas mãos do meu Senhor. Os planos de Deus são maiores que os meus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. A dificuldade bateu na minha porta.
Ela achou que iria me encontrar caído, mas eu tenho um Deus tão maravilhoso.